Boa noite, como vai? Tudo bem? Tem um amigo que falou, você veio a pé ou veio de trem? Eu falava, eu vim de jumento. Aí tá lá onde eu nasci tinha muito jumento, então já andava muito de jumento. Jumento é o jegue, né? Aqui no Brasil. Eu tenho que me rir de mim mesmo às vezes com os vídeos. Porque quando eu assisto os vídeos, eu me divirto com tudo aquilo que eu faço, porque eu fico rindo de mim mesmo. E todas as pessoas que conseguem rir de si mesmo, tá, tem um certo equilíbrio. Então você, meus amigos, meu amigo, minha amiga, que estão a fim de... Cada um quer ser mestre, então seja um mestre de si mesmo. Mestre é aquela pessoa que consegue domínio sobre si mesmo. Se você quiser o domínio sobre si mesmo, então você se trabalhe, se livre dos vícios, e depois você pode ficar tranquilo que a partir do momento que você se livrar dos vícios, você pode entender que você ganhou a maior batalha da sua vida. Porque é uma coisa sua. O que adianta você ganhar em cima dos outros? Você às vezes tem dinheiro, manda matar gente, estoura uma guerra, mata milhares de pessoas, se você é um simples idiota que não consegue resolver os seus próprios problemas. Você não se consegue livrar de um vício, por exemplo, o vício do ciúme, né? A pessoa ciumenta. A pessoa ciumenta começa a imaginar uma série de coisas, ela é ciumenta sobre tudo, especialmente do casal. Porque as pessoas pensam que determinado produto que está na sua mão lhe pertence, ele é o dono. Então, especialmente no casamento, a pessoa casa, então ele já fica dono, né? A mulher fica dona do homem e o homem fica dono da mulher, né? Então, aí vem o ciúme, começa a imaginar aquelas cenas. Será que está me traindo? Será que não me traiu? Com quem que está me traindo? Deixa eu ter todas aquelas dúvidas que o ser humano começa a imaginar em si mesmo. Isso acontece por quê? Porque a pessoa é insegura. Tanto o homem como a mulher ciumenta, ela é insegura de si mesma. A pessoa que tem segurança de si mesma vai ter ciúme do quê? Essa pessoa que só faz as suas besteiras, que faz, o problema é do outro, não é dele. Quando se fala, não, que você é o marido, aquela conversa que a pessoa que é corno, essas charopadas, isso é uma imbecilidade tamanho de um bonde. Isso é uma idiotice que não tem pé na cabeça. Eu não estou dizendo que um casal não deve se respeitar. Claro que tem que se respeitar. Agora, criar ciúme é como se fosse uma coisa doentia, que o domínio sobre aquela pessoa, você escraviza, você sufoca a pessoa, não deixa a pessoa respirar. Onde você foi? A que hora que você volta? Onde estava onde? Tal hora onde você estava? O que é isso? A investigação da Gestapo. Não se dá liberdade para as pessoas. Essa pessoa que quer parar num boteco, conversar um dia com os amigos, uma meia hora, tomar um copo de Guaraná, ou outra coisa parecida, é preciso que as pessoas tenham uma certa liberdade. O casal, não é porque os dois se unem que ficam escravos. Então, mas especificamente eu estou falando do ciúme porque o ciúme é um vício terrível. E as pessoas confundem o ciúme com o amor. Não, aí ele mata a mulher ou mata o marido por uma determinada coisa, era amor. O amor era tão grande que matou. Mas que coisa engraçada, né? Que confusão mental das pessoas. Então, o ciúme é um dos vícios mais perniciosos que envolve a humanidade. Agora, por que ele se torna tão violento e tão forte? Porque ali está a raiz do impulso sexual dominador e a insatisfação sexual, e depois isso reverte em ciúme. A parte sexual não tem nada a ver com amor, tá? Amor, é a sexual e a sexualidade, é outra coisa, tá? As pessoas confundem, eu te amo, ai, te amo, né? Eita coisa boa. Quando a lera, eu já fico até com dor de barriga quando eu começo a escutar tanta conversa para boi dormir, né? E as pessoas gostam, aquela palavra tudo insosso, tudo meloso. Um simples olhar carinhoso, reflete o amor. O amor. É claro que entre um casal existe o amor, depois chega na parte sexual, que é uma descarga física e psíquica, muitas vezes necessárias. Mas não se deve abusar disso, porque quando isso se abusa, transpola a realidade. E aí vem a obsessão. Quando eu falo em obsessão, aí entra a interferência dos espíritos do astral inferior.
aqueles espíritos, aquelas pessoas mortas, que quando vivas, agiam dessa forma ciumenta, dessa forma impositiva, dessa forma escravizadora. Por isso que existe uma violência muito grande. É por isso que eu falo que tem que fazer a limpeza psíquica. Fora disso, não tem resultado nenhum. Se não praticar diariamente a limpeza psíquica, é procurar a criatura humana durante o dia, fiscalizar os seus pensamentos, rejeitar os pensamentos que vêm à distância, que não são seus. Quando vem aqueles pensamentos de dúvida, daquela coisa, rejeite. Não tem nada que você ficar dando guarita a esse tipo de pensamento. Eu vou falar para você que você é homem, né? Mas na hora que eu estou falando do homem, estou falando da mulher também. Mas vou falar para você que é homem, né? Metita macho. Machucada, né? Que está muito machucadeiro por aí. Você sabe qual é a responsabilidade do homem? Sabe? Não sabe, né? Então vou te dizer. A responsabilidade do homem é formar o lar, constituir um lar, ele ser o chefe da família, chefe no sentido de sustentar, orientar, ele é o alicerce, porque ele tem a parte racional. E ele tem a responsabilidade de prover materialmente tudo aquilo que uma família precisa. Não quer dizer que a esposa também não possa participar, mas como estou falando de você, que você me está machadeiro, né? Então você quer dar uma de macho, de homem, né? Então você quer fazer isso? Deixa de fumar, deixa de beber, cuide de você, goste de você, não tem ninguém igual a você, ninguém pode te substituir, se livre de todas essas crenças que foram colocadas na sua mente desde criança, o bicho-papão, Papai Noel, essas fantasias todas, que você é um príncipe, que você é o cara mais bonito do bairro, aquela coisa, sai disso. Assuma a responsabilidade como homem. Simbolicamente falando, disse, honre a calça que você veste. Aí você casa e começa a ter ciúme da esposa. Por quê? Porque você não se sente seguro de você mesmo. Se você tiver segurança em você mesmo, você não vai ter ciúme da esposa. Se a esposa veio levantar a breca, o problema é dele, não é seu. Mas te garanto que se você não tiver esse tipo de pensamento de ciúme, você não vai induzir a pessoa a praticar atos indecorosos e indesejáveis. Porque quando você começa a imaginar determinadas práticas dentro do ciúme, você forma uma corrente negativa, que essa corrente negativa acaba fazendo com que acontece aquilo que você está imaginando. E não estava nada programado. Você que programou aquilo. Você programou a própria desgraça. E depois dá uma de macho. Não porque eu mato, que eu não sei o que lá, para casar. Né? Tá cheio de xarope por aí, né? Você, então cuidado com os pensamentos. Que se você começar a imaginar que a sua esposa vai te trair, com o ciúme, acaba te traindo mesmo, porque você direcionou seus pensamentos. E o astral inferior se envolve dentro dos dois e faz com que a coisa venha a acontecer. A situação do astral inferior é muito grave. Por isso que eu aconselho que tem que fazer a limpeza psíquica todos os dias, de manhã e de noite. 5 minutos. Seja no programa comigo. Tem casas no Brasil e no exterior que se pratica a limpeza psíquica, que é o racionamento cristão. Vamos frequentar lá, não custa nada, ninguém vai te cobrar nada. Ninguém vai te perguntar nem o nome, de onde você veio, de onde você vai, o que você faz. Você chega lá, assista a limpeza psíquica e vai embora para casa. É 1 hora. Terça, segunda, quarta e sexta. Tá? Mas, então, o astral inferior, que ele eram pessoas ciumentas que agiam dessa forma, através da sua mediunidade intuitiva, especialmente se você tiver a mediunidade muito aberta, eles vão te dominando e vão te dando todas essas imagens. Daqui a pouco você está vendo a sua esposa andando com alguém do lado e não tem ninguém do lado, tá? É visão sua obsessiva que você criou. Teve casos que os maridos mataram as esposas porque viram que ela estava com outro homem e não estava. Era uma visão astral. Então não deve se brincar com a mente. Não adianta ficar falando em Deus, rezar essas porcarias. Isso tudo não soube porcaria nenhuma. Tá? Eu respeito todas as religiões, mas discordo de todas. Respeito as pessoas.
mas discuto ideias. Se eu estou errado, posso até estar errado, mas aquilo que eu divulgo, não estou cobrando nada. O meu trabalho é prazeroso, divulgo conhecimento de ordens psíquicas. Tenho estudado sobre isso, tenho pesquisado e tenho praticado, tenho a prática disso, tá? E se duvida que eu tenho prática, você que tem dinheiro, que quer curar algum louco por aí, pague para ver. Me pague o tratamento, me dê as pessoas que eu preciso para curar o louco, seja o louco que for. Seja aquela pessoa que fala, isso aí não tem cura mesmo, tá? Pague as pessoas que vão cuidar dele, dentro das minhas ordens, das minhas normas, e eu vou te mostrar como é que se cura uma pessoa, sem remédio. Não precisa de remédio, não. Porque todas as doenças obsessivas são de ordem psíquicas. Então é preciso reeducar a mente da pessoa. Primeiro tem que arrancar esses bandos de sem vergonha que estão de lado dele, que são os espíritos do astral inferior, que são tidos como Deus, como Satanás, pelas religiões, essa coisa toda. Agora essas pastoralhadas idiotas por aí que fica pregando, tirando o demônio o tempo todo, essa traco dessas mulheramadas não acaba? Será que tem uma pastelaria, um cara tira o demônio, outro fabrica outro demônio e vai enfiando? Então veja que isso tudo é baboseira. Enquanto se faz a limpeza psíquica, que o astral superior leva alguns para o mundo espiritual, morre centenas deles. E dentro dessas centenas, milhares deles, eles ficam no astral inferior. Por quê? Porque agiram de forma errada, são pessoas todas viciadas, levaram uma vida totalmente desregradas, vida cheia de práticas esdrúxulas e vícios. Eu digo com toda a franqueza, sem nenhum medo de errar, toda pessoa que está no fanatismo religioso, que é viciada no fumo, no álcool, na bebida, no jogo, na hora que morre, fica no astral inferior. Fica retida nessa corrente negra que ele próprio criou. Se ele está nessa corrente negra, quando está em vida física, ele morre e fica automaticamente. Como é que ele vai para o mundo de origem se ele é totalmente ignorante? A sua aura, a sua alma está tão negra que nem uma pena de corvo. Então é preciso acordar. Tem uma senhora que diz que escutando meus vídeos dá até de doer, que ela até dói na hora que escuta. Mas eu não posso fazer diferente. Se eu soubesse um outro caminho que não fosse esse, sem anestesia, eu faria. Mas pela minha prática, e pela minha visão espiritual, tudo que foi feito no mundo é água com açúcar, não se resolveu nada. Muitas pessoas que estão neste planeta hoje poderiam estar em outras dimensões do espaço fazendo a sua evolução espiritual e, no entanto, estão aqui. Pode ser que eu seja um deles, não sei. Eu não sei qual é a missão. Eu só sei que eu vou cumprir. Eu estou cumprindo com a minha obrigação, com aquilo que eu sei, com aquilo que eu vejo. Eventualmente, quando eu vou em algum lugar de igreja, coisa, eu vejo as investidas, a parte visual do astral superior, que me mostra, as investidas dos espíritos do astral inferior, eles investem em cima das pessoas que nem uma chuva de abelhas. Sabe aquelas abelhas? Aquela chuva. Milhares e milhares na mente. As pessoas saem daquele local, se eles foram com 10 espíritos, voltam com 20 e 30 para casa. Então toda pessoa que vai no centro de macumba, no centro de espírita, nas religiões, seja onde for, qual for a religião, não existe nenhuma, a não ser aquela que eu aconselho, que é o racionalismo cristão. Vocês não têm que ir no racionalismo cristão se preocupar com as pessoas. Você se preocupa com o trabalho psíquico que ali é feito. Não fica vendo como é que as pessoas agem, que tem muita gente que age desgringolado, tá? Mas naqueles momentos que se faz a limpeza psíquica, é benéfico, tá? E depois você não tem que se preocupar com os outros. E eu estou te dando o caminho, estou te dando as ferramentas. Você está jogando fora, está deixando de lado. E continua com os vícios, com essas práticas esdrúxulas, falando mal do semelhante, julgando os atos do semelhante. Para que isso? Para justificar suas próprias falhas? Então, meus amigos, não brinque com a mente. Não brinque com os pensamentos. As pessoas, um dia que souberam a força poderosa do pensamento e como ela funciona, tomaria mais cuidado do que se toma com a corrente elétrica. Coloca a mão num fio de corrente elétrica que tem acima de 220 volts, para ver o que te acontece.
O pensamento é muito mais poderoso que você imagina isso. Por isso que eu lancei a cura à distância. E por isso que eu tenho essa convicção que neste momento seja feita a limpeza psíquica à distância. Para você participar desse trabalho espiritualista, não precisa estar aqui comigo. Não precisa estar reunido numa mesa. Basta estar sintonizado neste momento, seja onde for. Não há distância para o astral superior. Ele é onipresente aqui, aí, seja onde for. O que interessa é que neste momento o pensamento nosso é direcionado para um trabalho psíquico. Então o astral superior está presente. Você queria ver, né? Se você tiver andado de vivência, você consegue enxergar. Mas para crer ver. Não precisa ver, tanta coisa, não precisa ver, basta saber. O gostoso é quando você sente certas coisas que você não vê nada, mas você acredita que elas existem, realmente elas existem. Então, eu volto a dizer o seguinte, se eu soubesse um outro caminho de divulgar a verdadeira espiritualidade, que não fosse tão chocante do jeito que eu faço, porque eu vou ser anestesia mesmo, que isso aconteceu comigo, tá? E encontrei umas pessoas levadas mais ou menos do meu tipo, assim, que não davam chance, não. E eu discuti com eles no começo, depois cheguei à razão que a coisa era assim. Então, para que você, se você pode resolver um problema sem anestesia, é muito melhor. Que aí você aprende, porque a dor, quando ela é grande, você dá valor nela. Se você, por exemplo, tivesse que fazer uma operação do coração, do fígado, de um corpo físico, né? E soubesse que isso teria que ser sem anestesia, você tomaria mais cuidado para você não ficar doente. Mas, no entanto, como existem tantas artimanhas aí, não, mas depois na hora toma anestesia geral, tá, né? Até o próprio parto natural de uma mulher é provocado que sai mais cesariano, porque quando fica grávida já começa a pensar, é aquele fantasma, será que dói, será que não dói? Aqueles bandos de idiotas que nunca tiveram um filho, não sabem nem o que é, começa a pôr minhoca na cabeça. O médico, que é um outro paspalha, já, porque ele quer ser cômodo, né? Ele quer marcar a cesariana porque ele não quer ser acordado de noite. Porque o rapaz precisa ter sua vida também, né? Então por que vai ser médico? Vai ser um rei com parto, vai ser outra coisa. O médico tem que se dedicar ao seu paciente, por isso que ele está escolhendo médico. Médico, a partir do momento que ele seja médico, o médico verdadeiro que eu estou falando, não esses palhaços que estão por aí. Estou falando do médico que realmente se dedique a essa profissão nobre. Ele tem que sempre usar os meios que facilitem a vida do paciente. E você pode conduzir uma parturiente para o parto natural. Existem fatos aí, umas e outras que têm algum problema, então pode existir a parte cirúrgicas, etc. Mas do contrário, o resto pode ser tudo natural. Não existe esse conversa para boi dormir, a coisa de risco, né? Não, porque passou de 40 anos, não pode dar mais à luz porque é uma gravidez de risco. Mas é tudo besteira. Eu já vi centenas de mulheres por aí, acima de 40 anos. E eu nasci quando minha mãe tinha 45 anos. Entendeu? Nasci na Calábria em 1941, quando minha mãe tinha 45 anos. Avete capito quello che ho detto? Bom, meus amigos, então hoje já faleceu por causa do ciúme, então vamos parar com esse negócio de ciúme. Agora o ciúme, a pessoa, mas não consigo me livrar. Você se livra assim. Pensa diferente. Por que tem que ser ciumento? Não só sobre a parte de casamento, essa coisa. O que eu falei do homem, estou falando da mulher também, invertido, tá? Também. Sirva para você também. Não, porque... É claro que está cheio de mulherada, parece que se o homem de bobeira, ela cai em cima e é fim de papo, né? Vai fazer o quê, né? Mas se o homem tem uma esposa dedicada em casa, não vai ficar pensando besteira, né? Se ele for homem, naturalmente. Agora, se ele for um paspalho por aí é outra conversa. Mas, de qualquer forma, eu estou dando o remédio, estou dando como fazer para se livrar dessa influência nefasta dos espíritos do astral inferior. Tá? As religiões falam que é Satanás, que não sei o que, coisa toda, demônio. São pessoas mortas que podem ser até nossos próprios parentes. Nossos próprios parentes se tornam obsessores, nos prejudicando, nos levando muitas vezes à desencarnação prematuras, devido à ignorância humana sobre a vida espiritual. Porque quando a pessoa morre materializado, ele não enxerga a vida de outra forma, não. Ele enxerga a vida como estivesse naturalmente.
Ele morre, no dia seguinte ele pega o ônibus e vai trabalhar. Ele vai trabalhar, vai no mesmo lugar que ele estava trabalhando e começa a apurrinhar as pessoas já não veem mais ele, né? Mas se ele está lá, outra pessoa assumiu o lugar dele, já começa a ficar bravo. Pô, o cara assumiu o meu lugar, o que é isso? Trabalhei tantos anos aqui, o cara nem sabe que está morto. Aí ele pega o ônibus de volta para casa, volta para casa, aí os filhos já mudaram tudo, a casa já mudaram tudo, ele já se revolta contra os filhos, e já se torna um obsessor. Assim que se fabricam os obsessores. Então, se você quiser que isso não aconteça com seus entes queridos, com pessoas, faça a limpeza psíquica, diariamente, 5 minutos, 7 horas da manhã, 8 horas da noite. Não puder fazer nesse horário, faz em outro horário. Se você tiver alguma casa racionalista, vai no Racionalismo Cristão, segunda, quarta e sexta, 19h30, lá fecha às 9 horas da noite, é 1 hora e pouco, né? Veja no meu site que você vai encontrar os endereços dos racionalistas cristãos no Brasil e no mundo. Eu não estou dizendo para ir lá para se frequentar, para ficar um fanático. Vai lá para se limpar psiquicamente e depois você resolve o que tem que fazer. Pode até se tornar um militante. Tá aí. Cada um escolhe o seu próprio caminho. Eu te garanto que você vai se beneficiar. Não vai te cobrar nada, ninguém vai te perguntar o próprio nome. Você chega lá tranquilo, boa noite, senta no lugar e fica ouvindo. Aí, porque lá existe a comunicação dos espíritos do astral inferior e depois tem a comunicação do astral superior. Então você, naqueles fenômenos que se apresentam, pode ser que o caso seu seja revelado lá naquele momento, você, esse caso está passando comigo. Porque tudo que eu estou falando aqui, ali está praticado na prática, você escuta a coisa se passar lá. Então eu não estou falando à toa aqui não, tá bom? Muito bem, meus amigos. Vamos fazer as radiações, que são as vibrações espirituais. 5 minutos. Se você tem dificuldade depois que aprender, procura mais. Faz 10 minutos. Eu, por exemplo, se eu tivesse que fazer, para mim 1 minuto já é o suficiente. 1 minuto. Porque é a rapidez de você se conectar. A realidade é que quando você chega a um determinado grau evolutivo de entendimento da vida espiritual, você está ligado com essa força matriz do astral superior os 24 horas, o tempo todo. Você está ligado com elas o tempo todo. Na hora que você dorme, você vai ter a visão de sair, mas você não fica se lembrando disso no dia seguinte. Mas você continua trabalhando astralmente, porque nós não paramos de trabalhar astralmente. Embora o corpo está dormindo, descansando, mas o espírito não descansa. Mas as pessoas gostariam de se lembrar, né? Tá bom. Espera um pouco, esse ano passa rápido. Esse ano passa rápido, você vai lá e vai ver tudo que se passou, tá bom? Aí você vê novamente, fica novamente, esquece, aí começa tudo de novo, tá bom? Tá bom, meus amigos? Então vamos fazer as irradiações. Esta semana, hoje é quinta-feira, termina, então nós estamos aqui na próxima terça-feira. Agora vamos fazer as vibrações espirituais. Relaxem, ficam tranquilos, não faça pedido para o astral superior, que ele não é cego, não é surdo, não é nada. O astral superior é a inteligência máxima, sabe o que nós precisamos. Vamos apenas conectá-lo para que ele venha, nos limpe psiquicamente, nos dê aquela vibração espiritual que nós precisamos para continuar a luta pela vida. É como eu falei, fiscalize seus pensamentos. Não pense mal. Quem pensa mal, atrai o mal. E o mal são as bicharadas que estão por aí rolando, tá bom? Então, vê o que você quer na sua volta, né? Com quem que você quer dormir? Você quer dormir com seus filhos, com sua esposa, ou você quer dormir com um bando de espírito te enchendo o saco? E fazendo você levantar de noite para fumar ou fazer outras coisas, né? Tem gente que levanta de noite e fica fumando, já é fedorento da casa toda. A criançada fica tossindo, daqui a pouco dá um problema na criança, ele sai correndo para o hospital, chega lá um médico que fala, mas a criança não tem nada, você já passou, entendeu? Então, quer limpar o seu ambiente? Faça isso, faça a limpeza psíquica, que nós vamos fazer aqui agora, bom? Ao astral superior, grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Namastê.